Salmo número 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não negaste a súplica dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, e a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal, e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga, e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Salmo 21 nos fala sobre gratidão a Deus pelas suas vitórias. Gratidão a Deus. Apesar de todos os salmos serem cânticos e falarem geralmente sobre gratidão, alguns salmos eles enfatizam a gratidão como algo mais forte no seu conteúdo. E o Salmo 21 ele é essencialmente de gratidão a Deus. Foi escrito por Davi, mas também é considerado um salmo messiânico, porque esse salmo fala da gratidão do rei, da gratidão pelas vitórias do rei, e em alguns momentos a gente percebe que ele aponta também para Jesus, que é o rei dos reis, o Messias. A essência desse salmo é a gratidão, que reconhece que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem das mãos do Senhor. Você reconhece isso, meu irmão? Diga comigo: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem das mãos do Senhor. Nós podemos saber isso intelectualmente, nós podemos repetir isso como foi agora, mas essa verdade precisa queimar no nosso coração, precisa ser assimilada, de tal maneira que a gente viva uma vida contínua de expressão de gratidão a Deus. Tudo que nós fazemos, não deveríamos fazer para obter algo de Deus, deveríamos fazer por gratidão a Deus, porque Ele tem nos dado tudo. Estamos vivos pela sua misericórdia e graça. Tudo que você conseguiu, toda a vitória que você alcançou, superações, nós precisamos ser gratos a Deus. E aí 5 razões que o Salmo 21 nos dá para que sejamos gratos. Primeiro, nós somos gratos a Deus porque Ele responde às nossas orações. Quantos aqui nesse ano já tiveram respostas de oração? Amém? Todo mundo. Deus responde às nossas orações. Versículo 2: pois o supres das bênçãos de bondade, ou melhor, versículo 2: tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não negaste a súplica dos seus lábios. Deus ouve as nossas orações. Ontem uma irmã entrou aqui, né, irmã Poliana, filhinha com febre muito alta, e antes de ir para o hospital, ela falou: pastor, antes de ir eu quero que vocês orem. Nós repreendemos a febre, e ela meia-noite falou: a febre passou. Jesus ouve as nossas orações, por causa dele, para a glória dele. E Ele não ouve a oração de um pastor famoso, ungido. Ele ouve a oração dos seus filhos e filhas que buscam a sua presença. Seja grato a Deus pelas respostas de oração. Até quando Ele fala não, Ele está respondendo. Seja grato a Deus pelos nãos que já nos livraram de muitas coisas. Amém? Primeiro, seja grato pela oração respondida. Segundo, nós somos gratos pela bondade de Deus
Deus que nos supre. Ser gratos a Deus por a sua bondade. Aí sim, o versículo 3: pois o supres das bênçãos de bondade e pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Davi está falando aqui como rei, grato a Deus, porque Ele é que nos coloca nas posições que Ele deseja, a autoridade que Ele deu ao rei, mas Ele está dizendo: Senhor, o Senhor me supre das bênçãos da sua bondade. Amado, nós precisamos ser gratos a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele é bom até quando a gente não entende, Ele é bom até quando a gente passa dificuldades. Deus é bom e a sua bondade nos supre. Se eu e você compreendermos a bondade de Deus, nós vamos ficar satisfeitos, porque Ele é bom. Moisés já tinha ouvido a voz de Deus, visto milagres de Deus. Moisés já tinha ouvido a voz do Senhor na sarça, já tinha visto o mar se abrindo diante dele, mas ele em algum momento fala: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. E o Senhor diz: olha, eu vou passar, você vai me ver, mas você vai me ver parcialmente, como de costas, vai ver um pouco da minha glória. E a Bíblia diz que Deus passou a sua bondade diante dele. Nós precisamos compreender que Deus é bom até quando a gente não consegue entender situações difíceis que passamos. Seja grato pela bondade de Deus, porque a bondade de Deus nos supre, nos sacia, nos completa. Isso que o versículo 3, Davi está dizendo: supre-me das bênçãos da bondade. Em terceiro lugar, o texto do Salmo 21 também nos ensina a ser gratos a Deus pela vida e pela vida eterna. O versículo 4 diz isso: Ele te pediu vida e tu lhe deste longevidade para todo sempre. Nós precisamos ser gratos a Deus porque estamos vivos. Às vezes estamos tristes, abatidos, porque alguma coisa deu errado, porque nós estamos diante de um momento difícil, mas Davi diz: Senhor, obrigado, porque nós temos a vida. Enquanto estamos vivos, é porque Deus tem plano para a nossa vida. Vivamos em gratidão a Deus, em louvor a Deus, que tem nos sustentado, o ar que respiramos. As nossas células do corpo estão aí, sendo restauradas, renovadas a cada dia. O nosso sistema imunológico está funcionando, porque a bondade de Deus está sobre nós. Ele tem nos dado vida, e Ele nos deu a vida eterna. Não é isso que o salmista diz? Davi diz assim: longevidade para todo sempre. Amado, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar mais, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E Jesus falou isso para os discípulos depois que eles estavam vindo de uma viagem missionária extremamente cheia de êxito. Eles voltaram falando: Senhor, os demônios se submetem. Às vezes nós ficamos empolgados com as manifestações do poder de Deus, e Jesus os centraliza, os orienta, os reorienta, dizendo: se alegrem mais, porque o nome de vocês está no livro da vida. A vida eterna deve ser um motivo de agradecermos todos os dias. Agradecemos porque Jesus morreu na cruz para nos dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Isso deveria alegrar o nosso coração todos os dias, mesmo nos dias que nós passamos pelas dificuldades. A vida eterna, presente de Deus para nós. Tem gente que está muito triste, porque às vezes seu nome está no Serasa, mas você precisa se alegrar, porque ainda que o seu nome esteja no Serasa, nesse momento, o seu nome está antes escrito no livro da vida, e isso deve alegrar o seu coração. Amém, Deus. E vai resolver a questão do Serasa, aleluia. Em quarto lugar, nós devemos agradecer a Deus, ser gratos a Deus pela alegria da sua presença, ser gratos a Deus pela alegria de desfrutarmos a sua presença. O versículo 6 do Salmo 21 diz: pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. Sabe, amado, tem coisas que nós só valorizamos quando a gente perde. Às vezes tem coisas que a gente não valoriza, até que você não tem mais, você, que saudade. Quando eu morei no sul de Minas Gerais durante alguns anos, eu sentia muita falta do mar, da praia.
E aí agora que a gente mora aqui perto da praia, a gente fica um ano sem ir lá no mar. Amado, você pode não estar consciente, mas você que está buscando o Senhor, a presença de Deus está sobre a tua vida. Amém. E aqueles que perdem essa conexão, eles estão vazios, eles estão angustiados, eles não desfrutam dessa presença maravilhosa que nós temos. Às vezes nós nem estamos valorizando porque já acostumamos. Mas seja grato a Deus, porque você está na casa do Senhor hoje, e porque há uma presença gloriosa de Deus sobre a tua vida de maneira especial nesta manhã. Nós podemos nos acostumar até com as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que Deus mandava um maná todos os dias, um pão do céu, e que os israelitas inicialmente ficaram surpresos e falaram: que é isto? Maná significa, que é isto? Mas depois de um tempo, eles enjoaram do maná, e eles falaram: nós estamos cansados desse pão, estamos cansados, a gente quer carne. E Deus mandou carne, e eles comeram até passar mal. Amado, você pode começar a se acostumar com as coisas sagradas. Não se acostume com as coisas sagradas. Alegre-se na presença de Deus e agradeça a Deus porque você está na presença dele. Amém. Ah, mas eu não estou como eu gostaria, eu não estou tão feliz como eu poderia. Eu sei que Deus tem mais para mim. Amado, Deus tem mais para todos nós. Porém, se alegre e agradeça a Deus pelo nível da graça que está sobre a tua vida hoje. Amém. Porque o segredo de se receber mais é ser grato por aquilo que nós temos. Quando você agradece os 5 pães, Jesus multiplica. Quando você agradece a unção que Ele tem te dado e é fiel no pouco, Ele multiplica a unção, o azeite aumenta. Seja grato pela presença dEle que nos alegra. Não significa que não temos tristezas, que não temos lágrimas, mas a presença dEle faz toda a diferença na nossa vida. E em último lugar, nós devemos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos dado vitória contra os nossos inimigos. É Ele que nos dá vitória contra os inimigos. Não somos nós, na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, no nosso grito. O versículo 8 a 13, o Davi está dizendo: a mão dele alcançará os meus inimigos. Versículo 8. Versículo 9 diz: tu os farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. Versículo 10, destruirá na terra a sua posteridade. Versículo 11, se contra ti planejarem o mal, armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga. Amado, quem faz isso? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Seja grato a Deus, porque Ele tem te livrado dos inimigos. Amém, Deus. O problema nosso é que a gente só acredita às vezes naquilo que a gente vê. Se você visse o filme do que Deus tem feito no mundo espiritual sobre a tua vida, talvez você estaria nessa hora louvando a Deus, se alegrando, pulando agora aí nessa cadeira, porque Ele tem nos livrado dos nossos inimigos. Satanás intenta contra nós. Não pense você que nesse ano Deus não te livrou de muitas coisas. Tem nos livrado do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia diz que ainda que por um caminho o inimigo veio contra nós, por 7 caminhos fugirá de nós. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum te atingirá. Amado, há uma proteção da graça de Deus sobre a nossa vida, que Satanás não pode ultrapassar. Infelizmente alguns só acreditam se ver, mas nós somos aqueles que não viram e creram. Amém? Quantos acidentes que Deus nos livra que a gente nem sabe. É muito bom quando a gente vê, também é bom. Às vezes nós vimos um livramento de Deus, e aí a gente para e fala: irmãos, que livramento que Deus me deu, e nós fazemos um culto de ações de graça. Isso é bom, devemos fazer, mas amado, os milagres que Deus faz todos os dias, invisíveis, são muito maiores, incomparavelmente maiores, do que aqueles que a gente consegue ver de vez em quando. Deus está te guardando agora, de não adoecer. Deus está fazendo funcionar no seu organismo. É a mão de Deus, é a bondade de Deus. Seja grato a Deus, porque Ele tem livrado você dos seus inimigos. Ele nos livra dos inimigos espirituais, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. A minha oração, Espírito Santo,
é que o Senhor enche o nosso coração de gratidão nesse dia. Mesmo aqueles que estão vivendo os dias mais difíceis da sua história, não há nada que possa roubar a gratidão de um coração que reconhece a graça e a bondade de Deus. Mesmo que haja tristeza no nosso coração, nós queremos que essa tristeza, Pai, não nos impeça de adorar, de agradecer e de reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que a Tua bondade tem nos sustentado, que a Tua misericórdia tem nos mantido de pé. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Te agradecemos pelas bênçãos que já recebemos e por aquelas que estão a caminho, que nós vamos receber, que já estão preparadas para nós no mundo espiritual. Te agradecemos pelos livramentos, em nome do Senhor Jesus. Amém.